Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 2. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro. Pedidos de oração de Paulo. Anos atrás, um pastor comentou sobre orações que giram em torno de nós mesmos, focadas apenas em nossas necessidades ou desejos. Ele as descreveu de forma apropriada como orações um pouquinho egoístas, ressaltando que Deus tem planos muito maiores para nós. Pergunta número 2 dessa semana. Leia a oração de Paulo em Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? O que isso nos ensina sobre a oração? Essa oração contém apenas 43 palavras em grego, mas resume as preocupações de Paulo, as quais ele desenvolveu no restante da carta. Amor, conhecimento, discernimento, pureza, vida irrepreensível e a justiça que recebemos por meio de Jesus Cristo. Por trás dessa oração, assim como das expressões anteriores de ação de graças de Paulo, há uma ênfase na igreja como um todo. A oração de Paulo está completamente voltada para os outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Vamos examinar mais de perto alguns elementos dessa oração. Amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda a percepção. Filipenses 1, verso 9. Esse conhecimento vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual que só pode ser adquirida por meio da comunhão com Deus e do estudo da palavra. Veja Efésios, capítulo 1, verso 17, capítulo 4, verso 13, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Discernimento é a capacidade de aprovar o que é melhor, em comparação com o que é espiritualmente prejudicial, e assim ser puros e irrepreensíveis. Filipenses, capítulo 1, verso 10. Terceiro, pureza ou sinceridade. O termo grego significa julgado à luz do sol, transmitindo a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha ou falsidade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Maior Discurso de Cristo, página 49. Quarto, irrepreensíveis ou inculpáveis. Significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros, evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Por último, justiça por meio de Cristo. Paulo abordou esse tema nas cartas aos Romanos, aos Gálatas e em Filipenses 3. Não temos justiça em nós mesmos. Ela vem por meio de Cristo. Vamos responder a pergunta. Pergunta número 2. Leia de Paulo em Filipenses, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E, na sequência, responda à pergunta: qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? O que isso nos ensina sobre a oração? E eu trago para vocês a resposta sugestiva da lição. O foco era o crescimento espiritual. Paulo pediu amor com discernimento, vida pura e frutos de justiça. Isso mostra que a oração deve buscar transformação. Por último, temos no rodapé da nossa lição de hoje aquelas
perguntinhas de cunho pessoal para você. O que podemos fazer para que nosso amor aumente mais e mais? Por que isso é tão importante para a vida cristã? Veja Filipenses 1, verso 9, também 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 8, e responda a pergunta. Amanhã estudaremos discernimento espiritual aplicado. Até lá, um forte abraço, paz e graça.